Eu acho muito ruim a gente aprovar um texto hoje e depois decidir individualmente via PLN resolver algo semana que vem. E a gente tem que falar tudo aqui no plenário. Hoje a gente tem um texto aqui, senhor presidente, que até o final de domingo eram 3 bilhões de emendas discricionárias, de parte discricionária do orçamento. Seguiu o regimento, apresentou lá, mas hoje, na leitura, 10h30 da manhã, subiu um pouquinho, 26 bi a mais, 30 bilhões de orçamento discricionário travados, onde o governo não pode mexer. Mas da onde saiu esse milagre, né, Kim? Aqui diz que santo de casa não faz milagre, aqui a gente faz. Eu não, né, o santo que fez esse. O relator botou 30 bi, senhor presidente, tirando de áreas, né, como a Previdência, que já foi falado por alguns aqui que não concordam, tirando o seguro-desemprego, no meio da maior crise de saúde e crise econômica que esse país vive, para enviar para áreas que talvez não sejam prioridades dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, fazer calçamento em rua onde não anda ninguém, enquanto a saúde está precisando, enquanto a vacina está faltando, enquanto os kits, deputado Marcel, para entubar também não tem. E já está se falando em cenário de guerra, em sair entubando a população sem anestesia, gente, pelo amor de Deus. É disso que a gente está falando. Então, a obstrução e o posicionamento contra aqui, senhor presidente, ele tem mérito. Não só o aumento milagroso do orçamento travado para o governo não ter margem para enfrentar imprevistos ou, por exemplo, para enfrentar uma pandemia, já que eu falei no exemplo do santo de casa, é ter que pedir bênção para o santo. Ter que pedir bênção para mexer no orçamento. Torna inflexível. Isso não pode acontecer, senhor presidente. E isso foi de maneira um pouco assodada, de maneira combinada entre poucos deputados e não todo o parlamento, senão não teria toda essa obstrução. E a gente não pode dar um acordo nesse momento, onde alguns setores ou algumas bases ou alguns interesses de alguns partidos sejam atendidos via PLN e resolva-se depois. E todo mundo tirou obstrução. O censo, senhor presidente, que foi bem falado, isso aqui já foi até antecipado pelo líder do governo, e eu reconheço a fala do senador Eduardo Gomes. Não tem condição da gente não fazer o censo mais uma vez, o censo que leva a gente a tomar decisões sobre políticas públicas importantes para o país, entender a necessidade da população. Lá no interior de São Paulo, presidente, da onde vem a minha família, a gente fala que a gente tem que estar com a barriga no balcão, escutando o que o cliente, escutando o que a população precisa. Se a gente não escutar o que o brasileiro precisa via o censo, como é que nós vamos resolver os problemas do país? E aí é uma lista interminável, que os 5 minutos não seriam nem o suficiente, né? A questão da meta fiscal, se está clara que a gente vai cumprir a meta, se a meta está cumprida ou não. A falta de critério na distribuição de emendas, quando alguns estados, como o Amazonas, como o Piauí, têm 25% dos recursos alocados nessas emendas. 1/4 de todos os recursos. O estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que está em calamidade total, tem 0,6. Tem mais uma, senhor presidente, que vai acabando o fôlego aqui. Capitalização da nave, outro assunto que a gente não falou aqui, mas não sei se todos lembram da Nave Brasil, deputado Marcel. Aquela empresa criada com o pretexto de depois privatizar a Infraero, que é o mesmo caso da MP da Eletrobras enviado pelo governo. Criaram uma nova empresa para administrar a eletronuclear, administrar Itaipu, para poder fazer a capitalização da Eletrobras. Aí não privatiza nenhuma nem outra e a gente fica com duas. E ainda colocar mais 25 milhões na nave dentro desse orçamento, gente. Então, senhor presidente, a gente, utilizando a nossa prerrogativa aqui, democraticamente, colocando a nossa posição, defendendo, não é uma obstrução ou não é um posicionamento contra para atrasar algo tão importante para o nosso país, mas precisa ser colocado na mesa. Não tem um acordo aqui unânime, não tem todo mundo concordando com o andamento do orçamento, como chegou até aqui no plenário do Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente.